Meus caros brasileiros, no vídeo anterior chamei a atenção a propósito da conspiração que existe contra a nossa soberania na Amazônia. Eu tenho um outro artigo muito interessante e muito esclarecedor a respeito dessa conspiração, também publicado por El País de Madrid, recentemente. O título é "A Amazônia é o centro do mundo". É um artigo de Ellen Brum, no primeiro encontro do Rainforest Journalism Fund, realizado em Manaus. O artigo é o discurso dessa jornalista, que é uma ecologista fanática, em que ela abre o jogo do que eles querem obter com a questão da Amazônia. Eu vou ler alguns trechos. Ela começa dizendo o seguinte: no momento em que o planeta vive o colapso climático, a floresta amazônica é efetivamente o centro do mundo, ou pelo menos um dos principais centros do mundo. Em primeiro lugar, eu comento: não há nenhum colapso climático em vista. Nenhum ecologista, ou melhor, nenhum ecólogo sério, prevê um colapso climático para os próximos anos ou para os próximos centenários. O mundo já tem vários milênios e o mundo vai se cultivando e apenas uma pequena parte do mundo foi explorada. Continua a jornalista: essa é justamente a razão de colocarmos o nosso corpo aqui, nessa cidade de Manaus, capital do Amazonas, estado do Brasil, país que abriga 60% da Amazônia. É verdade, 60% da Amazônia. Só que eles não dizem que 97% do estado do Amazonas está intacto, está exatamente como estava quando Pedro Álvares Cabral aqui desembarcou. Continua a jornalista: a Amazonas é tanto uma floresta em ruínas, como as ruínas de uma ideia de país. Manaus pode ser vista como a escultura viva de um conflito iniciado em 1500, com a invasão europeia, que causou a morte de centenas de milhares de homens e mulheres indígenas e a extinção de dezenas de povos. Também não é verdade. O que houve no Brasil foi algo de muito sadio, foi a miscigenação. Um estudo da Universidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mostra que no Brasil 70% dos brasileiros têm sangue índio. Houve no Brasil uma sadia miscigenação e praticamente todo brasileiro tem sangue índio. Em São Paulo, todos os quatrocentões se orgulham de ter sangue de Tibiriçá ou da Índia-Batira. Nesse momento, diz a jornalista, em 2019, testemunhamos o início de um novo e desastroso capítulo. O Brasil é um grande construtor de ruínas. O Brasil constrói ruínas em dimensões continentais desde que começou a ser inventado pelos europeus no século XVI. Segundo essa jornalista, não se deveria ter feito nada no Brasil. Deveria ter continuado tudo com selvas, com florestas, não deveria ter cultivado, não se deveria ter feito do Brasil um dos celeiros do mundo. Hoje o Brasil alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Esse é o grande desastre que o Brasil fez. Nós devemos repudiar todo o nosso passado, toda a nossa gloriosa história? Não. O Brasil criou uma nova civilização. Continua a jornalista: nesse momento, uma forma predatória chamada bolsonarismo assumiu o poder quase total e totalitário no Brasil. O principal projeto do bolsonarismo é justamente construir ruínas com método e com velocidade na floresta amazônica. É por isso que, pela primeira vez desde a redemocratização do país, temos um ministro contra o meio ambiente. É o ministro Ricardo Salles. Nenhum ministro de meio ambiente nos últimos 30 anos teve a autonomia que já demonstrou Ricardo Salles, o ministro contra o meio ambiente. Ele é, segundo essa jornalista, o office boy do agronegócio predatório. Esse que é responsável pela maioria das mortes no campo e na floresta, e é também
a maior força de destruição do Brasil. Não é que hoje os ruralistas estão no governo? No governo, eles estiveram desde sempre, formalmente ou não. Hoje, eles são o governo. O principal projeto do poder bolsonarismo, do bolsonarismo é converter as terras públicas, que servem a todos, na medida em que garantem a preservação dos biomas naturais e a vida dos povos originários em terras privadas para lucros de poucos. Essas terras, a maioria delas, na floresta amazônica, são terras públicas de usufruto dos povos indígenas. As terras públicas ocupadas pelos ribeirinhos, população que vive da pesca, da coleta de látex, da castanha e de outros frutos da floresta há mais de um século, e das terras de uso coletivo dos quilombolas, descendentes de escravos rebeldes que conquistaram seu direito aos territórios ocupados pelos antepassados. Quer dizer, quilombolas pode, brancos não. Civilização não. Quer dizer, é mentalidade completamente estapafúrdia. E ela continua o seu artigo mostrando exatamente que é uma ocasião única para o Brasil e para o planeta, a propósito da Amazônia e dos incêndios, os ditos incêndios que estariam havendo na Amazônia e que nós estaríamos queimando a maior floresta tropical do mundo, que é a Mata Amazônica. É um momento único para esse propósito, não só caminhar para a internacionalização da Amazônia, mas para caminhar para esse pretexto derrubar o bolsonarismo. Quer dizer, criar um ambiente para que volte os governos de esquerda que tanto mal fizeram à nossa pátria. Nós não podemos concordar com isso. Nós devemos estar alertas porque há um intento sério de prejudicar o Brasil, de paralisar o Brasil, de evitar que o Brasil continue a progredir e realize a sua vocação grandiosa que lhe está destinada nos planos da Divina Providência. Brasileiros, saibamos defender a nossa pátria, saibamos defender o Brasil, saibamos defender a terra de Santa Cruz e todas as bênçãos que sobre ela pairam desde a primeira missa celebrada aqui por Frei Henrique de Coimbra. Clique aqui, faça a sua parte, difunda essa ideia, difunda esses pensamentos e defendam a nossa civilização ocidental e cristã.